certo é que regressamos também para um dos nossos patrimónios. Falamos de uma das reservas muito especiais para nós madeirenses, mas certamente para todos os portugueses, a reserva das desertas. E neste caso, porque hoje também é um dia, assinalamos um dia muito especial, o Dia do Ambiente. Bem-vinda, Dília Menezes, chefe de Divisão de Gestão e Valorização de Áreas Classificadas. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite para estarmos aqui a fazer um pouco de divulgação de uma área tão importante e do trabalho que desenvolvemos. E que este ano estão de parabéns porque já são 35 anos enquanto reserva protegida, enquanto área protegida. Exatamente, portanto já em 1990, já lá vão 35 anos, a reserva ficou como uma reserva especial de conservação, portanto, e isto porquê? Porque na altura, não é muito normal até acontecer isto, que é, antes da criação da reserva já se fazia trabalhos de... E então, quem é que foi o grande impulsionador desta criação? O lobo marinho, portanto, o nosso carismático lobo marinho. Como, nessa altura, o lobo, portanto, no fundo, com o historial do que aconteceu aqui, portanto, no passado, com a pesca, com o uso daquelas ilhas de forma que, portanto, para a subsistência, essa espécie, em 1988, estava em cerca de 6 a 8 indivíduos, ou seja, quase a ser extinta cá na região. E então começa todo um trabalho. Antes mesmo de 1990 já estávamos no terreno, portanto já estávamos, os antecessores da conservação, a tentar fazer qualquer coisa por esta espécie. E é assim que em 1990... aparece esta área e depois vai sempre ganhando os estatutos ao longo do tempo até aqui. Em 35 anos muito trabalho foi feito, muito trabalho desenvolvido, porque depois começamos a olhar sempre com outros olhos e há sempre mais para fazer. Mas aproveitando até, Dília, que temos estas imagens lindíssimas que vocês facultaram e temos logo do lobo marinho, falou-me e eu lembrei-me logo de mostrar o lobo marinho. Como é que estamos nesta evolução de 35 anos, na verdade de mais, como é que estamos nesta evolução do povoamento, ao fim e ao cabo, dos lobos marinhos, sendo que agora também já os encontramos. Eu ainda há dias estava a fazer treinos de windsurf e cruzei-me com o lobo marinho junto à prancha. Pois, exato. Isso é bom, porque ele está a recuperar e agora atualmente andamos aqui até 30 indivíduos, que não é muito, portanto é muito pouco, mas sim, se compararmos com os 6 a 8, estamos a melhorar. E depois temos esta presença que é um bocadinho, que nós temos um bocadinho de medo, que é, ele está a aparecer em todos os lados, ele está a ficar muito mais, portanto está procurando a costa, ele está a sair mais das desertas, que no passado, como está a dizer, era pouco usual vê-lo tanto por cá. Agora também há muitos mais olhos a olhar para o mar, também é uma realidade, há muito mais turista, há muito tudo, mas ele anda muito mais cá. E o que nos leva é bom, por um lado, está a crescer, por outro, temos que ter muito cuidado, porque pronto, é uma espécie selvagem e temos que ter todo o cuidado, é pouco, para lidar com uma espécie destas, tanto que o projeto atualmente passa muito pela divulgação, por chegar perto das pessoas e entenderem que sim, ele realmente é uma figura muito fofinha. Quando se vê aqueles bigodes e aquela cabecinha fora da água, portanto, é apetecível realmente, só que temos de pensar sempre que é um animal selvagem. E um animal selvagem grande, se pesa uns 300 quilos. Que é curioso, mas que por ser selvagem... Sim, mas aí, neste caso, é mais uma questão de comportamento humano, porque eles estão no seu habitat natural, ao fim e ao cabo. Exatamente, não é? É isso que nós tentamos passar. É porque as pessoas... É natural que a primeira sensação é vou ao encontro. Não, é tentar passar o mais despercebido possível, tentar voltar, se estiver a nadar, sair na boa, porque aí eu penso que ele até... Agora, se ele sente ameaça, como acontece, um mergulhador está no espaço dele, tem as bolhas da respiração, tem mais isto e mais aquilo, tem uma barbatana que chama a atenção. É normal que ele vá e muitas vezes poderá ir com uma forma não tão meiga e poderá haver acidentes, como já tem havido assim uns encontros. E ao fim e ao cabo é como se estivéssemos em nossa casa e um estranho aparecesse, de repente nós iríamos estranhar, não é? Portanto, eles também estão no seu habitat natural e, portanto, nós às vezes é que estamos a mais, com toda a consideração. Portanto, se calhar a cautela tem que ser um pouco nossa. Mas dizia então, até mesmo nisto, para as pessoas que o encontrem, a reagir com a maior naturalidade, nada de não se aproximar, naturalmente. Não, nunca se aproximar, nunca ir de frente para um animal deste calibre. E tentar sempre ser o mais discreto, fazer o menor confusão. Claro que isto é fácil de dizer, mas se uma pessoa entrar em pânico, não vai ser muito fácil. Tentar sair da água, se estiver na água, se estiver num barco a nadar, volte para o barco se mergulhou. Portanto, tentar ter estes cuidados e nunca tentar ir ao encontro de... Há outros animais que nas desertas marcam presença e que para nós são um pouco mais alheios. Eu falo nomeadamente
Da tarântula, não é? Sim, a tarântula que é um animal muito giro e se formos vê-lo assim grande à lupa ou uma coisa do género, é realmente muito engraçado, só que a maioria das pessoas tem assim um bocadinho de fobia e não gosta muito de aranhas, sabemos. Mas sim, esta é uma espécie endémica, só existe ali num pequeno reduto que é a castanheira, portanto já passou por um período menos bom na sua população, porque houve ali uma invasão por uma espécie invasora de planta e como quase que, sendo assim falando para que se perceba, competir com o espaço dela. Ela gosta de estar debaixo das pedras grandes, caça durante a noite. E houve uma planta que, por por ser invasora e por ter uma parte da parte do caule, por assim dizer, encher bem a área, a tarântula começou a ficar um pouco sem o seu espaço, então saiu do seu habitat, passou aqui uns anos assim menos bem. E isto para dizer que os projetos, os projetos são um contínuo em que vamos tentando, no fundo, numas ilhas destas, tentamos fazer o quê? Melhorar o tudo para que o equilíbrio exista e que todas as espécies tenham o seu espaço. E nós vamos percebendo, aqui aconteceu uma competição, tentamos um projeto, retiramos esta espécie de planta falaris. Ela, claro, retiramos, mas não é fácil, está sempre controlada. Sim, e a espécie atualmente já está a regressar ao seu habitat, está com um bom comportamento, portanto estamos com a população bastante... Estamos a falar de que tamanho para esta tarântula? Esta tarântula, portanto, fica tamanho de uma mão? Sim, na palma da mão. As grandes, sim, já ficam assim... Venenosa? Venenosa. Mas apenas a exclusiva é essa zona das desertas? Sim, esta existe só na zona da castanheira. Existem outras da mesma, que esta é uma ogna, que existe também mais pequeninas. Aqui na floresta temos, portanto as pessoas pouco sabem muitas vezes, mas temos cá chamadas primas e temos no Bugio, na Ilha do Bugio, também temos algumas Mas destas. estas já não são venenosas? Já não são tão e não são tão grandes. Portanto, não são tão? Sim, porque depois depende muito da reação de cada pessoa. Portanto, claro. Esta é bastante venenosa. As outras podem não ser, mas há pessoas que podem fazer reação. Há que ter sempre cuidado. E quando falamos no que toca às aves marinhas? Às aves marinhas, estas ilhas, como podemos ver, no fundo, no meio do oceano, aqui perto, mas estão no meio do oceano, são rochedos em que as aves marinhas gostam de procurar porque as aves marinhas passam o seu tempo no mar. Alimentam-se, dormem na migração, não querem saber nada de terra, mas precisam de vir à terra para fazer a postura, portanto, para a sua nidificação. E as ilhas são ótimas para isso, portanto, apresentam espaços sem competição e as espécies procuram esses redutos. Ali nas desertas temos a nossa também espécie emblemática, se falamos do lobo para a parte do mar, embora esta também marinha, mas para a terra, porque falamos da freira do Bugio, temos uma espécie que também é endémica e que das desertas, no passado era a mesma, dita mesma com a de Cabo Verde, e nós em 2010 fizemos o estudo, no projeto que tivemos a decorrer, fizemos a separação das duas porque já estávamos a perceber que não eram a mesma e sim, provou-se que já é uma espécie Mas esta diferente. que nós estávamos a ver na imagem, qual é que é? Esta é a freira do Bugio, não é mesmo? Sim. Portanto, a freira do Bugio. Portanto, é esta que agora passou a ser a pterodroma deserta e antes era igual à que tem no Cabo Verde. Portanto, ela, claro, é uma espécie bastante importante, é das aves mais ameaçadas do mundo, como a nossa freira da Madeira, portanto também precisa de muitos cuidados, porque tem uma população de 160 a 180 casais, é muito pequenina, se nidifica só no olhão, mais a sul, o olhão do Bugio. E na zona sul, portanto, é um planaltozinho onde ela... Muito específico. Sim, onde ela e neste caso, a nidificação é uma vez por ano? É uma vez por ano. Portanto, elas entre... E quantos ovos? Apenas um. Portanto, estas espécies, daí ser muito complicado fazer recuperação destas espécies, que não é como uma gaivota ou outra, que depois vai repondo e oportunista e consegue dar a volta. Não, a estratégia destas aves é um só ovo, mas também depois em termos de investimento parental são bastante boas, ou seja, é do género, portanto, gastamos a energia toda para ter um filhote, ele tem que ter sucesso. Portanto, mas claro que depois estas espécies têm muito por onde lutar, que é pelo espaço de nidificação. Chegam a ilhas, têm predadores, depois no mar... Que tipo de predadores, neste caso, terão? Estas, em geral, têm sempre um grande problema pelo mundo todo, são ratos. Morganhos. Aqui, por exemplo, temos gatos também. Temos frons, temos coisas assim do género. No Bugio, esta já é uma protegida, quase que está bem,
e por isso a população está bem, porque também tivemos um projeto entre 2006 e 2010 em que colocamos aquelas ilhas, aquela ilha, que não é pequena, livre de rato, não tinha rato, morganho, coelhos e as cabras. Portanto, ali, desde então, desde 2010... Tem conseguido quase o sucesso de 100%. Assim, aquela ilha tem recuperado a nível de tudo. Estes pássaros, estas aves marinhas, elas mantêm o mesmo parceiro, tal como às vezes acontece com a freira da Madeira? Sim. Elas são muito idênticas na sua ecologia, biologia. Portanto, elas tendem a voltar ao mesmo ninho. Os filhotes que saem e que voltam 3, 4 anos depois, que isto é impressionante, voltam à mesma área. Portanto, são espécies muito... Aqui falamos de um filhote ou falamos de uma outra espécie de ave marinha? Não, no filhote. Portanto, este aqui é uma avezita que deve ter aí um mês, menos de um mês, que nasceu. Portanto, são tão lindas. São. E elas têm que ter elas são muito gordinhas, portanto, muita energia. Ao mesmo tempo, muito peludas, para ter a sua temperatura boa, e depois vão perdendo tudo isso e ficam, quando estão assim, 3 meses de cuidado, depois de nascerem, têm 3 meses de envolvimento e depois vão à sua vida. E o mais engraçado é que vão... Mas vão sem os pais? Vão sem os pais à partida. Portanto, os pais aí 15 dias antes já começam a fazer visitas muito mais... Exatamente. Não é? Fazem umas visitas mais assim... Esporádicas. Depois elas estão bem, têm que diminuir o seu peso e aí seguem. Quanto tempo para chocar o ovo, para que o ovo se desenvolva? Eles têm aqui o período mais ou menos entre agora, nesta altura, maio, junho, até dezembro, os pais estão cá para fazer a reprodução. Portanto, tem uma primeira, chegam à terra, limpam o ninho, acasalam, depois há um êxodo de pós-acasalamento para o mar. Portanto, vão e não voltam durante um mês, mais ou menos, estão a ganhar energia. Depois vêm para a postura, levam aí cerca de 50 dias e depois mais os 90 para crescer, para ele se envolver e depois seguir o caminho dos pais. Para entender também o comportamento delas, é muito semelhante, por exemplo, a cagarra aqui na Madeira tem a grande dificuldade da luminosidade artificial. Também as freiras, sim. Freira do Bugio também o sente. Freira do Bugio, as almas negras, os pintainhos, tudo o que é ave noturna, ave marinha, todas têm esse problema, porque elas não estão habituadas, elas são noturnas, não estão habituadas à luz. E o problema delas é que vêm em direção à Terra e encontram focos, luzes grandes. E é lógico que elas vão bater. Portanto, ficam encadeadas, batem e aí encontramos muitas a necessitar de ajuda. Que percurso é que fazem depois de saírem Elas, em geral, saem, depois vão para sul, portanto, para a zona bem lá para baixo, para a zona da África, passam ali pela zona do Brasil, portanto, toda a costa, e depois ficam por ali, regressando. Estes juvenis saem e voltam daqui a 3, 4 anos a esta zona. Para poderem nidificar e dar continuidade, portanto, ao seguimento da espécie. Relativamente perto dos ninhos onde nasceram. Dília, para entendermos isso, é que isto vai ser uma pergunta bastante complexa e que seria o motivo também do fundo da nossa conversa, mas falamos da tarântula, falamos aqui da freira do Bugio e tantos outros exemplos que podíamos estar a dar, do qual vocês têm feito a preservação e se calhar as pessoas em casa devem estar a pensar, mas e que impacto é que esses animais têm? São só um animal, então para mais é endémica, que impacto é que tem em termos do ecossistema total, impacto até para nós, que às vezes quando nos toca a nós é que nós sentimos um bocadinho mais. Portanto, é assim, estamos a falar de espécies, e neste caso ser endémico, quer dizer, espécie única daquele espaço. Portanto, e para nós, os responsáveis pela conservação, pela natureza, temos essa responsabilidade, e nós aqui, porque falamos na Madeira, em Portugal, é-nos dado as ferramentas, muitas vezes, para nós sermos os que têm que cuidar por este património. Então, e neste caso, em particular, quando falamos todo o trabalho que tem sido feito nas desertas, falamos desta recuperação, mas também vocês tentam aproximar, ao fim e ao cabo, a população das desertas. Às vezes com visitas esporádicas, vocês também estão... Como é que funciona, na verdade, esse tipo de sistema? Portanto, nós assim, sabemos que quando conhecemos, muitas vezes, e estamos presentes e participamos dos trabalhos que são feitos, percebemos. Porque quando há pessoas que até nunca foram às desertas e não vão perceber o que é dito, mas se forem até ali vão entender realmente que isto é tudo um ecossistema a funcionar, são os serviços do ecossistema que têm que estar todos consertados. E nós abrimos
à divulgação, no sentido de as pessoas poderem ir até o local, perceberem e vêm com certeza com uma consciência diferente se presenciarem o trabalho deles. Se perceberem que para trabalhar com o lobo não é fácil, às vezes é tudo muito giro, porque nós olhamos para as desertas, parece que é uma ilha deserta, tudo muito giro, é muito gira, só que o trabalho é muito árduo também. E estar ali a mergulhar e estar a entrar em grutas para ver o lobo, a subir 300 metros em escarpa para chegar à área de identificação da freira. Portanto, são trabalhos complicados e as pessoas assim entendem. Nós, por isso é que divulgar, vamos conseguir que as pessoas percebam e então fazemos também com que haja abertura para que as pessoas vão até lá. Claro que não é fácil para qualquer pessoa se não tiver uma embarcação. Quem tem em particular, aí chega. Se não, tem as marítimo-motoristas que operam e que fazem as viagens e tem outras viagens feitas até pela Marinha. Se forem grupos de escolas e outros grupos, também fazemos esse tipo de ligação e as pessoas vão conhecer. Recebem voluntários também? Sim, também. Também há muitos pedidos de voluntários de cá, de Portugal e de fora, muitos mesmo a querer participar em projetos. E parte científica, porque isto são laboratórios ao vivo, portanto, temos sempre trabalhos a decorrer e pessoas interessadas a vir até cá. Quando falamos em particular pelo trabalho que é feito sobre, neste caso, os que lá estão, que se revezam de quanto em quanto tempo, e talvez se nos pudesse descrever como é que é passado o dia. Neste caso dos guardas, presumo que o termo seja este o correto. Pois, os vigilantes da natureza. Os vigilantes da natureza. Sim, em geral temos equipas de três elementos, no mínimo. E depois temos os outros que vão, porque têm trabalhos e vão se juntando à equipa ou não. Mas na base, no cotidiano, temos três guardas, 3 vigilantes, que são revezados de 15 em 15 dias. Portanto, de 15 em 15 dias, há 3 que vão, 3 que voltam e andam, portanto, vamos fazendo isto ao longo do ano. 365 dias por ano tem vigilância lá na deserta. Eles têm um trabalho que, assim, o dia passa depressa e há muito que fazer, desde a fiscalização no mar, desde fazer estes trabalhos com estas espécies. Só para imaginarmos, para chegar ao bugio leva mais do que 1 hora. E depois sobe, trabalha, desce ou fica aí a pernoitar. Portanto, é tudo, eles ficam com o tempo, e além da manutenção da casa, de cozinhar, de tudo, que tem que fazer tudo sozinhos. Tem que fazer tudo. Idília, para terminarmos a nossa conversa, nós damos destaque aqui à fauna, mas a flora também, embora seja muito rasteira, tem um impacto muito grande também em termos da sua conservação. Sim, sem dúvida, porque depois também a ideia que temos é que são umas ilhas assim inóspitas, com muito escarpadas, realmente, mas tem mais do que 200 espécies ali, portanto não estamos a brincar, portanto tem ali muita flora importante, tem endemismos importantíssimos, tem um que foi descoberto por um vigilante, o nosso vigilante Luís Humberto Silva. Será esta que não é esta, mas é uma... Já se procura. Não, essa por acaso, essa falhou aí nas fotografias, portanto não está. Mas essa foi descoberta, portanto... E tem muito poucas plantas e ele conseguiu, e foi descrita, é uma espécie nova. Portanto, aqui a importância que tem em termos de vegetação também é bastante grande. Portanto, algo a considerar e também dar-vos os parabéns pelo trabalho que têm feito no que toca à preservação, à conservação, e faltamos nós também para continuarmos a fazer o nosso papel enquanto cidadãos mais ativos pela conservação. Obrigada, Adília. Obrigada, muito obrigada. Na verdade, portanto, a reserva neste caso das desertas a assinalar 35 anos e hoje ser o Dia Mundial do Ambiente, faz todo o sentido estarmos à conversa sobre isto.